Eu. Esta sou eu. Esta sou eu, filha. Então, irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. São 10 horas da noite. 10 e alguma coisa. Então tá bom, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu vou começar iniciando aqui o ano de 2024, contando uma bênção para vocês. Só que a bênção não é minha, mas eu me alegrei muito por ela. Não me alegrei sim. Eu não sei se eu já falei em alguns vídeos, mas se eu não falei, tô falando agora. Irmãos, nesse mundo, nessa vida que nós temos aqui nesse mundo, eu não sei se vocês já prestaram atenção que isso é real, porque muitas vezes alguém precisa perder a vida para que o outro venha viver. E alguém precisa ficar triste para que o outro venha se alegrar. Alguém precisa ser derrotado para que o outro possa subir. Pois bem, eu vou contar para os irmãos uma benção. Eu não vou dizer quem é. É um rapaz, ele tem 46 anos, né? Acho que ele tem 46, 48 anos agora. E ele nasceu de uma mãe e o pai não assumiu. Porque na época, a mãe dele tinha 17 anos e esse pai engravidou a mãe dele, né? E uma outra moça junto. Só que quando essa moça foi falar para ele que estava grávida, já tinha outra moça também falando para ele que também estava grávida. Então nasceu esse menino e da outra moça nasceu uma menina. Só que antes que as crianças nascesse, né? Ele correu e casou com a outra moça. E deixou a mãe desse rapazinho sozinha. Conclusão, a mãe da filha, que a qual ele casou com ela, proibiu ele terminantemente de assumir esse menino. E nem se aproximar desse menino. Ele não teve contato, não tinha contato nenhum com o menino, porque ela não deixava. Só que então, essa moça casada com ele, né, teve essa filha, teve outro filho, eu acho que teve 5 filhos. E os filhos mais novos, com o tempo, começaram a procurar ele, esse rapazinho que eu tô falando. E começaram a procurar ele, como fizeram amizade com ele, meu irmão daqui, meu irmão dali, e começaram a convidar ele para ir na casa. Vamos lá em casa, o papai falou para você ir lá. E ele ia, meio recebiadinho, mas ele ia, mas ela não gostava. Só, irmãos, que o tempo passou e ela proibindo o marido de ter contato com o filho. Só que os filhos ficaram todos amigos. E logo ele ficou doente. Uns anos atrás ele ficou doente. E ele insistia o tempo todo, a vida toda ele queria assumir esse filho, ele queria conversar com o filho, ele queria ficar perto do filho, mas ela impedia tudo isso. Então, irmãos, ele ficou doente. Ele ficou muito doente. Aí depois ele falou, eu vou registrar ele no meu nome, eu vou assumir ele como meu filho, porque eu sei que ele é meu filho. E ela brigou de novo. Aí, conclusão, ela ficou doente e ela durou pouco tempo. Pra vocês terem ideia de uma coisa, ela desceu à sepultura, eu acho que vai fazer 2 anos. E ele já estava bem doente. E ele foi ficando mais doente, depois que ela morreu, né? Ele foi ficando mais doente. Só que aí, passou 15 dias que ele tinha sepultado ela, o filho dele, né, que no caso era o irmão desse menino, foi atrás dele e falou, olha, papai falou que agora ele está livre, que ele pode te registrar, que é para você arrumar os seus documentos, buscar o seu documento original na cidade onde você foi registrado, porque ele foi registrado em Minas, né, e providencia aí tudo, porque o papai vai registrar você. Conclusão, meus irmãos, ele registrou o menino. E no dia que eles foram no cartório resolver a última coisa, ele estava bem doente mesmo, passando muito mal, custou chegar em casa, mas mesmo assim ele ainda conseguiu falar para esse filho, olha, você fala para sua família que o tempo todo eu quis
fazer isso. Eu não consegui, mas agora eu consegui. Mas aí você fala para sua família que eu arrumei o meu erro. Foi tarde, muito tarde, mas eu consegui arrumar o meu erro. Agora eu estou liberado, os meus erros foram consertados. E ele é uma pessoa que lá atrás ele não servia a Deus, mas quando ele ficou doente, ele aceitou Jesus e estava bem na presença de Deus. E ele falou, ainda falou para o filho, falou, esse era o meu erro, que eu tenho medo de descer à sepultura com esse erro nas minhas costas, com esse pecado nas minhas costas. Mas de hoje em diante esse pecado não existe mais. Fala para sua família aí como eu arrumei os meus erros. E esses dias eu fui conversar com ele, e ele falou, olha, meu registro está ali, que o meu pai, antes de descer à sepultura, antes de morrer, ele me registrou tudo bonitinho, você quer ver? Eu falei, não, eu não preciso ver porque eu acredito. E tá aí, meus irmãos, precisou a esposa, desceu à sepultura primeiro do que o marido, né? No caso, os dois faleceram porque Deus quis que eles falecessem. Mas só que como ele já estava muito doente, a gente pensou até que ele fosse, né, morrer antes. Não, ela foi primeiro. Deus permitiu ali que ela fosse primeiro para poder liberar ele para que ele assumisse o filho. Aí eu fico pensando, eu estava até comentando com a minha filha, você já pensou parou para pensar nisso? Que muitas vezes alguém para ser feliz precisa o outro ser derrotado? Alguém para viver precisa alguém morrer? Infelizmente a vida é assim, irmãos, e acontece. Amém? Fique com Deus. Fala aí nos comentários o que é que vocês acham. Amém?